Agora, amigos e amigas, vamos para o nosso bate-papo especial com um convidado de honra. Hoje o nosso convidado é advogado, professor, e não é qualquer advogado, não. O nosso convidado é advogado de humoristas. E ó, mais precisamente de humoristas como Léo Lins e Danilo Gentili. Ele também é defensor criminal e foi desembargador. Você não mexe com ele não, tá? Desembargador é a última ponta da força do Brasil. É nada, eu vou anotar o contato, porque eu, mais do que ninguém nessa mesa, preciso, viu? A gente tá falando com ele pelo Instagram, @curi.rogério, que lança o livro também aqui através da editora Tiran Loblan, que está nas minhas mãos. Mostra pra mim aqui no fechado, pra quem estiver no YouTube, e eu vou falar. O livro se chama A Necessária Continuidade da Pessoa Jurídica Diante da Prática dos Crimes. Mas aí, doutor, isso aí é muito difícil. Como é que o cara chega na livraria e pega esse livro aí? Você tem aquele livro, como que é? A Necessária Continuidade da Pessoa Jurídica Diante da Prática de Crimes. Vamos falar com o autor hoje, ele, senhoras e senhores, Rogério Curi! Muito bem-vindo, boa tarde, professor, doutor e amigo. Boa tarde. Antes do mais, me permita cumprimentar a Mini pelo aniversário. Obrigada. Né? Assim, é um dia especial, então, para mim, pelo convite no primeiro momento e no segundo momento, por conta do aniversário dela. Acho que o que é de especial hoje é o aniversário e aqui nós estamos para tentar aqui tratar de alguns temas interessantes, tirar alguma dúvida, se o caso, né? Enfim, mas é um prazer aqui estar com vocês. Prazer é todo meu. Que categoria, hein? Chique que demais. categoria. É incrível quando vem um convidado que dá um banho de delicadeza, banho de gentileza, que a gente fica até mal, né? Não, eu falo me tudo sinto errado, burro. rapaz. Nossa senhora. Vamos lá, a primeira pergunta para o nosso convidado, que é advogado dos humoristas. Por favor, Marcelo Batista. Doutor Rogério, para o nosso ranking de sobremesas, qual seria a sua sobremesa predileta? Olha, eu gosto muito de chocolate, de qualquer gênero. Aquele meio amargo também? Meio amargo é o melhor. É o melhor? É o melhor, eu acho. Os de moedinha também? Mas como advogado criminalista, a vida já não é doce. Doce assim. Então o chocolate meio amargo, ele já adoça muito. Então, 1 ponto para chocolate no nosso ranking aqui das sobremesas. Vamos lá, então. Doutor Rogério, deixa eu entender. O senhor é advogado dos humoristas. E o humorista é o tipo de cliente que mais rende dinheiro para um advogado? Não, pelo contrário, nada disso. Aliás, eu acho que o humorista não deveria ser o meu cliente. Eu, como advogado criminalista, eu venho dizendo que o lugar do humorista não seria na cadeira como acusado de um processo criminal. Esse não é o cliente da justiça criminal. O humorista não é e não deve ser. Obviamente que toda pessoa, humorista, eu digo o artista, né, nunca. Mas a pessoa física, se em um determinado momento ela ofender alguém, ela brigar com alguém, mas não no seu trabalho, no seu show, no seu espetáculo, na sua piada, nós precisamos compreender um pouco melhor essa questão do artista, da posição do artista no Brasil. Do artista, principalmente um artista no palco, num show de TV, num programa humorístico, no rádio, TV, enfim, e nós, acredito eu, que nós estamos aplicando de maneira demasiada e equivocada o direito no caso. Eu tenho dito que o local de se discutir uma piada, humor, não é no judiciário. Esse é um primeiro momento. No segundo momento, muito menos no judiciário que trata de matéria criminal. As questões não devem ser assim. Por quê? A Constituição Federal, ela prevê a liberdade de expressão e a liberdade artística. E a partir do momento que eu entendo que naquele ponto a pessoa está cumprindo o seu papel artístico na sua liberdade de expressão, fazendo humor, fazendo piada, eu posso não gostar da piada. Eu posso não gostar do programa sobremesa, mas nem por isso eu tenho o direito de processá-los porque eu não gosto daquilo que vocês falam. Enfim, então tem essas questões e outras mais que nós vamos tratar aqui. E doutor, você falou aí da liberdade de expressão, isso é um dos pilares ali do Marco Civil da internet também, né? Mas tá lá, liberdade de expressão com responsabilidade, né? Ou seja, isso não é mais ou menos aquela história, o marido que vai pro bar beber com os amigos, fala, ô mulher, tô indo pro bar beber, ela fala, pode ir.
né? Mas você já sabe o que vai acontecer. Então, como é que se dosa isso, essa liberdade de expressão com responsabilidade? Quem é que decide o que é ofensa e o que não é ofensa? Olha, para efeitos criminais, nós vamos decidir o que é ofensa quando eu tenho uma vontade livre e consciente de ofender alguém. Pode ser uma pessoa individual. Um exemplo. Se alguém disser o seguinte: olha, você é um ladrão. Você é um ladrão, em tese, e praticando isso com intenção de ofender a honra da pessoa, isso, em tese, é um crime de injúria, né? Mas, obviamente, se eu estou dentro de um espetáculo artístico e um personagem diz pro outro, você é um ladrão, ou diz pra pessoa que está assistindo ali o espetáculo, pra plateia, pro público, em tom de brincadeira, de piadas, isso, obviamente que eu não tenho intenção. E acho que aí é o ponto. Com cuidado eu devo falar, mas eu devo ter a minha liberdade de expressão com cuidado a que ponto? Num show, numa apresentação, num show artístico, num show humorístico, aquilo é um show. Ali eu não tenho uma pessoa física, Batista, Lucas, Mini. Eu tenho o personagem. Eu acho que isso é importante nós trabalharmos. E, às vezes, me parece que há uma concepção inadequada, onde eu estou processando, às vezes, o próprio personagem. Ou seja, o personagem falou aquilo e processa a pessoa física. Então, imagine que tem o personagem Batista e processa o Marcelo, porque o personagem num show disse algo que eu não gostei. Mas eu tenho todo o direito de não gostar da sua piada, da sua colocação. Mas daí a processá-lo, a questão é bem diferente. Eu acho até, desculpa te interromper, acho que contribuindo, a gente podia até trocar a palavra personagem por persona. Sim. Porque nem sempre o que vai ao palco, às vezes até em vídeo. Eu lembro o Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou, Sim. mas o Paulo Gustavo tinha personagens muito polêmicos, né, como a Senhora dos Absurdos, e também em alguns determinados momentos ele era de cara limpa, falando aquilo que ele pensava, e às vezes saía uma brincadeira, uma coisa um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais ácida, mas era uma persona. Não é de fato o que a pessoa pensa e ela nem tá propagando aquilo, né? Exatamente. E mais do que isso, talvez ele tenha alguma fala que algumas pessoas não se sentem à vontade com aquela fala. Mas a questão que eu chamo mais atenção é que criminalizar essa fala, óbvio que nós temos falas que são criminosas. Muitas falas são criminosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas, difamatórias, onde a pessoa tem a intenção de fato de praticar aquilo. Ou seja, eu vou ofender alguém com vontade livre e consciente e ofendo. Olho lá para a pessoa e digo, olha, você é um ladrão, você é um safado, enfim. Num contexto completamente diferente de um contexto onde nós estamos trabalhando, que é o contexto artístico. E aí a diferença. Dizer que, por exemplo, um humorista, dizer, por exemplo, que um artista de outro setor, Sim. Ao realizar a sua apresentação, o seu espetáculo, o seu show, comete um crime, não me parece, do ponto de vista técnico-jurídico, adequado. Aliás, do ponto de vista técnico-jurídico, é absolutamente inadequado. Não é? Porque eu estou tentando criminalizar... Só traduzir, eu peço desculpas, mas vou tentar traduzir para quem está ouvindo a gente. Então, a sua opinião é que quando um artista se apresenta no palco, ele não pode falar que é crime o que ele está dizendo, o que ele está falando, ainda mais se for uma piada, e ainda mais se tratando de uma pessoa que está encenando. Se tá fazendo de cara limpa, se tá fazendo de personagem, então pouco importa, né? É mais ou menos isso que o senhor quis dizer? Basicamente é isso que mesmo. Bom. Não, é só porque às vezes a minha avó tá ouvindo a gente e a minha avó não é muito dos termos técnicos. Então, vovó Sônia, um beijo inclusive, só pra ela. Você tá entendendo, Minute? Eu tô entendendo tudo, minha avó tá ouvindo também. Ah, que ótimo. E até porque o humorista, quando escreve uma piada, ele não tem a intenção de cometer um crime, não é? É mais do que isso, né? Se você levar em consideração, talvez nem aquele humorista escreveu aquela piada e tem alguém que tenha redigido aquela piada. E é importante que as pessoas conheçam, até mesmo as autoridades, o que está por detrás daquilo. Num show ou num espetáculo, você não faz isso sozinho. Então, se você levar em consideração que eu subi no palco, eu lá com o meu personagem,
e nem fui eu que escrevi aquilo, então se eu estou levando em consideração para processar alguém que aquilo é crime, então talvez eu tenha o que a gente chama de concurso de pessoas, quase uma quadrilha ou banda, uma associação criminosa. Ou seja, é possível dizer que todas aquelas pessoas, o sujeito da iluminação, do som, todo mundo está contribuindo com a intenção de que ele pratique um ato criminoso? E doutor Rogério, ontem a gente teve o Monark aqui, e isso gerou até um debate no programa, a questão dele ter chamado o ministro, o Dino, de gordola. Isso é um crime? O ministro estava certo em processar ele? Eu desconheço qual foi as circunstâncias que foi falada, eu não acompanhei isso. É possível que isso seja um crime? É possível, se eu encontrar alguém e tentando, de fato, ofender essa pessoa, usar uma frase que ela se sinta ofendida. No caso da injúria, a honra que você ataca é a honra interna, é a honra subjetiva. Mas a depender do contexto do que se fala aquilo, do ponto de vista criminal, não é crime. Você poderia ter até pensar numa incidência, numa ação de reparação de danos, de indenização, e olhe lá, a depender do contexto. Obviamente, se eu tenho um contexto de intenção, de vontade de praticar aquilo, de ofender a pessoa, obviamente nós podemos começar a buscar uma aplicação do direito, que significa, primeiro, eu diria, que direito? Para que todos, provavelmente muitos que estão nos ouvindo não são da área, mas que direito é esse que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, olha, talvez nós precisamos primeiro avaliar se eventualmente eu preciso do direito, do judiciário. E se preciso, que judiciário é esse? É aquele que eu vou pagar uma indenização, uma reparação pelos danos? Não é? Talvez. E com isso já bastaria? Sim. Mas onde eu estou atuando, nós já estamos trazendo o direito criminal. Aquele que aplica pena, onde eu vou cumprir uma pena num estabelecimento prisional, numa penitenciária, etc. Então não me parece que esse é um ambiente adequado para nós levarmos o humor. Doutor, eu tenho uma dúvida. Se um dia, por exemplo, eu entrar em algum reality show, né? E eles resgatarem alguns tweets meus antigos, como já aconteceu com alguns famosos, né? Por exemplo, o Júlio Cocielo. Esse crime, ele prescreve ou não? Depende. Se nós estivermos falando desses crimes imputados, como os crimes discriminatórios, etc., os crimes são imprescritíveis. Tá? Só para deixar claro o que é prescrever, que eu não entendi, doutor. Prescrever o quê? Significa que o Estado, em algum momento, não pode mais processar a pessoa. Então, assim, depois de um tempo não dá nada. Exatamente. Então a pessoa vai lá e comete um crime. Aí passou um tempão depois de ela ter cometido esse crime. Aí ela resolve contar pra alguém. Aí alguém vai lá na delegacia e fala, ela cometeu esse crime. Quanto tempo tem? Tem 10 anos. Mas esse crime já prescreveu. Então isso acontece com alguns crimes. Não é com tudo não, tá? Com alguns crimes isso acontece. Com outros são imprescritíveis. Ou seja, pode ter cometido há 20, 30 anos atrás, vai pagar pelo erro. E é interessante essa tua fala, Mini, porque num caso específico de alguém ter tratado algo no Twitter, era preciso analisar, inclusive, se o Twitter não é a ferramenta de trabalho daquela pessoa. Esse é o primeiro ponto. É a ferramenta de trabalho. Ponto 1. Ponto 2. Sendo a ferramenta de trabalho, em que contexto que foi publicado aquilo? Num contexto do trabalho efetivo, do trabalho de humor, de divulgação? Ok. Então aqui não me parece que o direito deva intervir. E aí eu respondo a tua primeira pergunta, voltando à sua primeira pergunta, Batista, exatamente é isso que nós vamos ter, a contenção dessa liberdade que o Marco Civil da Internet nos coloca. Nós somos livres para fazer isso. Obviamente, a própria Constituição Federal vai dizer, olha, você vai indenizar alguém se você extrapolar. Mas me parece que isso não é extrapolar quando eu vou usar lá do X ou de uma rede social para divulgar o meu trabalho. E a intenção única era divulgar o meu trabalho. E eu não posso pensar, seja desse programa, seja de um Twitter seu, de um tweet seu, de uma publicação sua em alguma rede social, eu não posso pensar uma frase, recortar e colar na parede falando, tá vendo? Olha, ela disse isso. Existe um contexto, não é? E não só um contexto, como existe também
o emissor daquilo, quem propagou aquilo, quem é aquela pessoa, em que contexto ela estava fazendo aquilo? Ela estava num contexto de uma reunião formal? Ou ela estava divulgando o trabalho artístico dela? Tudo isso precisa ser visto, lido e interpretado de maneira que o direito não deveria ser posto em primeiro lugar. Bom, estamos aqui falando com ele, Rogério Cury, que é o advogado dos humoristas, defensor criminal e também desembargador. Uma vez desembargador, sempre desembargador, inclusive. Meu amigo, é o último poder. Sabia disso, menino Ruth? Chique demais, Quando tem doutor? problema lá no STF, sabe quem resolve? Desembargador. Alexandre de Moraes. Quem Não. resolve é o Alexandre de Moraes. Não, quando tem problema com o Alexandre de Moraes, é lá quando... Não, pô, é sério. Não é mentira, é verdade, doutor? Na verdade, o meu cargo foi um cargo de juiz de segundo grau no Tribunal Regional Eleitoral, e é interessante isso, que é um cargo onde você continua advogando, mas é período determinado, por 2 anos. E, de fato, é o mais alto grau Tá vendo? da Mais jurisdição alto. em segundo grau. Depois nós só temos os ministros dos tribunais superiores depois. Tá vendo? Que É o Alexandre que chique. manda, é o Alexandre, é o Xandão. Ô, doutor, a gente tem aqui alguns casos reais que a gente separou e a gente quer saber se é causa ganha ou causa perdida. A gente quer que você ajude a rapaz. gente. Por exemplo, aqui, ó. O caso do garoto Vorcaro, não sei se você conhece. Ele diz o seguinte: andei vendendo uns serviços meio falsos aí e usando o dinheiro para comprar algumas autoridades. Você consegue me ajudar, doutor? Como é que é causa ganha ou causa perdida? Na verdade, eu também analisaria qual é o contexto de qualquer fala. Eu sempre digo isso. Qual é o contexto de qualquer fala? Não importa se é A, se é B, se é C ou se é V. Né? O que importa é o contexto. Às vezes, existem pessoas que estão usando falas apenas por bravata. Não. Já Mas aconteceu. causa ganha ou causa perdida? É uma causa absolutamente defensável, todas as causas são defensáveis, não há nada perdido, porque eu digo que no Estado Democrático de Direito, o advogado, ele é o aparato, na verdade é o para-choque do cidadão. Então nós precisamos produzir prova, analisar o caso concreto, não se perde nada, nós precisamos sempre analisar. Mas será que é causa ganha ou perdida no caso da Deolane Bezerra? Porque a Deolane, né, se ela mandasse uma mensagem, ela falaria: me envolvi com uma turminha chamada PCC. Coincidentemente, acumulei mais bens do que consigo explicar. Será que meu caso tem jeito, doutor? Olha, toda condenação criminal deve vir com prova cabal, prova robusta. Eu digo que uma mensagem ou um destaque por si só não pode levar à condenação de ninguém. Precisaria avaliar o caso, você precisa produzir prova, né? Enfim. Agora, que há possibilidades de algumas falas trazerem uma repercussão absolutamente negativa, eu não discuro disso. Mas, daí para se dizer que os casos são indefensáveis, eu digo que não. Daniela Mercury. Doutor, acusei um cantor de um crime no palco sem provas. Posso contar com a sua defesa? Olha, sempre podemos contar com a defesa. O criminalista está ali justamente para defender o cidadão. Enfim, porque na verdade o criminalista não trabalha com o seu direito, né? Nós trabalhamos com o direito de outrem. E eu digo que o cidadão, ele sempre terá o apoio do criminalista. E muitas vezes é só o criminalista que vai estar ao lado desse cidadão no momento de maior angústia da vida dele. Enfim, e às vezes o criminalista acaba até sendo confundido com o próprio cliente em alguns casos. É causa ganha ou causa perdida? O Ed Mota. Me filmaram usando minha liberdade de expressão de dar chilique e xingar os funcionários de um restaurante. Será que tem solução? Tudo há solução, precisa ver esse contexto do que aconteceu, eu desconheço realmente, mas há solução para isso, né? Enfim, é preciso analisar em que contexto isso se deu. Agora, como advogado, você acha justa a cobrança da taxa da rolha no restaurante? Olha, me parece que a depender do restaurante, na verdade nós não precisaríamos ter nem rolha, né? Enfim, quanto mais a cobrança dela. Ô, doutor, gostaria de tirar uma dúvida. Você já atuou em quantos processos contra humoristas, assim? Mais ou menos uma média, vai. Eu acredito que numa média uns 40 processos criminais, talvez de um pelo outro, assim, processos, Caramba, alguns deles 40. mais graves, E aí, assim. qual foi o mais grave? O mais que você falou assim, isso aqui vai me dar um trabalho, pelo amor de Deus, por que você foi fazer essa piada?
Não, acho que nenhum deles eu cheguei a dizer por que você foi fazer a piada, porque Tá. a partir do momento que eu entendi que era uma piada, eu digo, olha, isso aqui é defensável. Mas nós legal, tivemos hein? casos onde nos preocupou mais, nós tivemos casos de pedido de prisão contra o humorista. Sim. Por Nesse exemplo, caso, a gente pode citar o Léo Lins, né? nós podemos, na verdade, citar o caso, e ele que tornou isso público, não sou eu, o próprio Danilo. Nós tivemos o Danilo Gentili, um caso em algum momento. Nós temos um inquérito, que foi conhecido no Brasil como inquérito da fake news. Acho que é conhecido por todos já de alguns anos. Em algum momento, uma fala que ele proferiu no atual X, no antigo Twitter, utilizaram aquela fala e formularam um pedido de prisão formal dele. E isso, obviamente, preocupa. Enfim, você formular um pedido de prisão contra uma pessoa, então isso eu sempre digo que me preocupou, porque é possível que chegue a alguém e decrete uma prisão, imagine isso, né? Obviamente, o caso da condenação em primeiro grau, e eu não fui o advogado na primeira instância, na primeira instância significa, o processo tramitou perante um juiz, num fórum, no caso do Léo Lins. Houve uma condenação pesada, que eu respeito. Eu digo que no judiciário nós temos bons quadros, no Ministério Público ótimos quadros, eu respeito. Olha, a decisão foi condenar, né, enfim, e nós, procurados, junto com os advogados, muito bons advogados do Léo Lins, nós estruturamos um recurso já para um tribunal. E, obviamente, fica mais tenso isso. Por quê? Porque eu já parto de uma condenação. E a condenação dele era em regime fechado. Era penitenciária de fato, né? Então, nós estruturamos toda uma defesa e o tribunal, ele julga esse recurso e julgou com 3 julgadores. 2 deles entenderam que aquilo, de fato, era um espetáculo, era um artista, né, num espetáculo, e que não havia, de fato, nenhuma intenção discriminatória. Outro deles entendeu que poderia ter havido, sim, o crime, mas que a pena aplicada foi muito alta, ele reduzia. Então, são 2 casos que houve, de fato, uma tensão, porque imagine, nós teríamos a possibilidade, se mantida aquela decisão de primeiro grau, penso eu desconheço outro caso, onde nós teríamos o primeiro humorista declaradamente preso no Brasil por conta de um show num palco. Ali me chamou muita atenção, porque ele não estava talvez nem divulgando o trabalho dele no Instagram ou coisa do gênero. Ele estava num palco de um teatro, travestido, um personagem, toda uma produção por detrás daquilo. E foi isso que nós levamos até ao judiciário, essa informação. E mais, eu não entendia, confesso a vocês, que todo show, aí nesses casos, tem as esquetes, né? Você tem o seu, digamos, compartimentado esse show. Esquete 1, 2, 3, 4. E o que se levou em consideração para condená-lo foram algumas frases dentro de uma ou outra esquete. E que não estava no contexto. Foi isso que nós levamos ao judiciário, e a maioria do judiciário até então entendeu que de fato não era uma hipótese nem de crime. E, doutor, lá no seu escritório, lá no Cury Advocacia, tipo o Gentili, o Léo Lins, tipo, tem um plano de fidelidade? A cada 10 processos ganha um ou não? Não tem ainda o plano, mas olha, você me trouxe uma ideia. Uma boa ideia, né? Boa ideia. Cartãozinho, quando a gente faz 10, né? Compra 10 lanches, o 11º vem de graça. No caso, já nós passou já de alguns, no caso do Danilo, nós já passamos, acho que quase chegamos a 2 dezenas de processos criminais, mas nenhum. E acho que aí nós temos que elogiar também a interpretação que o Poder Judiciário tem feito, enfim, nenhum terminou com uma condenação definitiva. São quase 20 casos. Enfim, nenhum com condenação definitiva. Isso é bom, porque eu digo que no Estado Democrático de Direito,
nós estamos aplicando, de fato, a Constituição, me parece, de maneira adequada, né? E não é porque é o humorista, ou não é porque é o cliente. Esse é o espírito, de fato, de interpretação das coisas dentro do Estado democrático de direito. Por exemplo, aqui no programa de vocês, que é muito elogiado, e, enfim, mas vocês estão no trabalho do dia a dia sem a intenção de ofender alguém. Vocês estão trabalhando. Ah, depende. Né? Depende da pessoa. Depende da pessoa. Às vezes está na intenção de dar uma ofendidinha, dar aquela bangada. Às vezes sim, não é sempre. E obrigado pelas palavras. Fiquei muito lisonjeado, todos nós. Doutor Rogério Cury, ele que é, desembargador, uma vez desembargador, sempre desembargador, advogado dos humoristas e também autor do livro que está aqui em minhas mãos. Fecha no livro, por favor. Aí, ó, a necessária continuidade da pessoa jurídica diante da prática de crimes. Nós conversamos hoje com ele. Senhor Rogério, muito obrigado pela sua presença, que o senhor tenha um ótimo retorno para casa e que o senhor tenha menos processos, espero eu, para cuidar dos humoristas, pelo E me menos. manda seu cartãozinho, viu, doutor? Um dia eu sei que eu vou precisar. Médico, delegado e advogado, a gente sempre tem que ter o contato. Exatamente. De preferência que seja melhor amigo para cobrar barato. Antes de você se despedir, eu gostaria de fazer uma pergunta. Acho que eu e todos os cidadãos que estão ouvindo o programa, a justiça realmente é cega? Olha, a justiça, ela é cega por ser imparcial no Brasil, né? E é por isso que nós chamamos a justiça é cega. Ela é cega, sabe por quê? E deve sim continuar. Processo, Batista, não pode ter capa. Mini, o processo, eu não posso pré-julgar porque eu digo o seguinte, olha, esse processo agora que está vindo ali é aquele caso do Lucas. Lembra do Lucas? Na verdade, quando se diz a justiça é cega, porque o processo não pode ter nome, não pode ter capa. Eu não posso julgar porque é A, é B ou C. A justiça, ela continua no Brasil absolutamente imparcial, eu confio nela, porque se não confiasse, eu não continuaria realmente o meu trabalho. Nós temos ótimos quadros no judiciário e se nós não gostarmos de determinada decisão, que se recorra. Muito bom, é isso.